mensagem dessa noite eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 20. E o tema que nós iremos trabalhar é: quando não sabemos o que fazer, sabemos para onde olhar. Quando não sabemos o que fazer, sabemos para onde olhar. Você que nos assiste pela nossa live, que não acompanhou as mensagens anteriores, todas as mensagens estão no nosso canal do YouTube, você pode acessar e acompanhar a qualquer momento. 2 Crônicas, capítulo 20. A mensagem nessa noite está baseada no versículo 1 ao versículo 30. Todavia, nesse momento, eu não farei a leitura dos 30 versículos, tá bom, irmãos? Farei a leitura do versículo 1 até o versículo 4, depois eu farei a leitura do versículo 12, mas a nossa mensagem nós vamos trabalhar aí todo esse texto. Portanto, eu convido você a acompanhar com atenção a leitura da palavra de Deus, e conforme a gente tem falado aqui, começa agora uma batalha espiritual, porque nós cremos que Deus fala ao nosso coração quando a sua palavra é exposta com fidelidade, e nós sabemos que o inimigo não quer que você ouça o que Deus tem a falar ao seu coração. Muitas coisas vão acontecer para distrair a sua atenção. Então eu quero desafiar você a decidir vencer essa batalha, de acompanhar atentamente a exposição da palavra de Deus. O texto diz assim, versículo 1 ao versículo 4, em seguida o versículo 12. Diz assim o texto sagrado: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Veja agora o versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Feche seus olhos. Pai amado, Deus de amor, Deus de misericórdia, nós nos prostramos diante do senhorio da tua majestade nesse momento, Pai, e suplicamos ao Senhor: fale conosco nessa noite, Pai. Nós desejamos e precisamos ouvir a tua voz. Então, em nome de Jesus, derrame o teu Espírito nesse lugar e fale ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja comunicar, em nome de Jesus, amém e amém. Querido irmão, quantos aqui já assistiram o filme Fé para o Impossível? Levanta sua mão, quem já assistiu? Poucos irmãos assistiram esse filme, está disponível já na Netflix, então não vou contar o que acontece, é uma história real. Fala sobre uma família, a família de um pastor, e era uma família normal. O pastor Philip Murdoch
e sua esposa, a dona Renê Murdock, e os seus 3 filhos. Uma família que enfrenta todos os problemas que toda família enfrenta, a correria do dia a dia que todos nós enfrentamos. Todavia, em uma determinada manhã, eles foram surpreendidos por uma crise terrível. A dona Renê, depois de deixar os seus filhos na escola, ela foi correr na orla de uma praia, quando um morador de rua a espancou com pauladas na sua cabeça. Ela foi socorrida, foi levada ao hospital. Todavia, a situação foi tão grave que as chances de sobrevivência eram mínimas. E se por algum milagre ela sobrevivesse, ela ficaria com grandes sequelas. Para imaginar um pouco o desespero nessa família. E deixa eu dizer algo para você, querido irmão. Toda crise é difícil, mas tem crise que chega de repente. Está tudo bem e de repente acontece uma tragédia. E eu aproveito para lembrar aqui, para que os irmãos estejam orando pela família do presbítero Ageu. Quando vieram nessa manhã para a escola dominical e chegaram aqui, souberam da notícia do acidente com um neto de 20 anos que veio a falecer. Estava tudo bem e de repente, uma tragédia é anunciada. E aí não dá tempo nem de se preparar, irmãos. A crise chega de repente e a gente precisa encarar e não dá tempo nem de pensar o que fazer. Foi o que aconteceu com essa família aqui, cuja história é relatada nesse filme. Era mais um dia normal quando de repente a tragédia aconteceu. O que fazer? Pastor Philip Murdock, ele não sabia muito o que fazer. Diante dessa tragédia com a sua esposa, os seus 3 filhos ali desesperados, duvidando da bondade de Deus, e ele de fato não sabia muito o que fazer, mas ele sabia para onde olhar. E esse homem voltou os seus olhos para o Deus que intervém. Ele se voltou para Deus em oração, e ele não fez isso sozinho, ele reuniu toda a igreja, ele convocou todas as pessoas que ele conhecia, que ele não conhecia, e de repente houve um movimento enorme que foi espalhado aí pelas redes sociais, e muita gente clamando ao Senhor, e ele fez isso porque ele sabia que Deus poderia restaurar plenamente a sua esposa. E o Senhor, ele respondeu a oração de uma forma extraordinária. A dona Renê, ela foi curada, a sua saúde foi plenamente restaurada, e hoje essa família pode testemunhar do poder de Deus. Meu amado, foi exatamente isso que aconteceu nessa passagem aqui que nós acabamos de ler. O rei Josafá, ele foi surpreendido com a notícia de que 3 povos se uniram contra ele e já estavam se aproximando para atacar Judá. Foi de repente, não deu tempo de se preparar, o exército inimigo era muito numeroso e Judá não tinha nenhuma condição de vencer essa batalha. Parecia, portanto, que o destino da nação estava traçado. Parecia que ali seria a derrota do povo de Deus. Josafá, então, ele se voltou para o Senhor. E ele não fez isso sozinho, ele convocou todo o povo para buscar ao Senhor, com oração, com jejuns, porque o rei sabia que ele precisava de um milagre, o rei sabia que ele precisava de uma intervenção sobrenatural de Deus. E no versículo 12, nós vemos uma declaração sublime desse rei, uma declaração que tem muito a nos ensinar. Olha comigo mais uma vez para o versículo 12. Ah, nosso Deus,
Acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Queridos irmãos, é bem verdade que às vezes a crise chega e nós não sabemos o que fazer, e nós não temos força para enfrentar. Percebemos aqui que o rei Josafá, ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu a sua total dependência de Deus. Ele disse: nós não temos forças para lutar contra essa grande multidão, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Portanto, eu convido você, meu amado irmão, a refletir comigo nesse tema. Quando nós não sabemos o que fazer, nós sabemos para onde olhar. Louvado seja o Senhor. Quantas e quantas vezes nós não sabemos o que fazer diante de algumas situações, mas nós aprendemos aqui que quando não sabemos o que fazer, sabemos para onde olhar. Há algumas lições preciosas para nós aqui nesse texto. E a primeira delas é a seguinte: busque o Senhor com oração sincera e humilde. Em momentos assim, busque o Senhor com oração sincera e humilde. Querido irmão, conforme lemos o versículo 1 e o versículo 2, mostra para nós que o rei Josafá foi avisado que uma grande multidão se aproximava para pelejar contra ele. E diante dessa notícia, o que o rei fez? Olhe mais uma vez o versículo 3 e o versículo 4. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Veja, querido irmão, que o rei ele teve medo, porque a ameaça era real, a batalha era muito maior do que a sua capacidade de lutar. Qualquer um de nós iríamos ter medo também. Josafá então buscou o Senhor com sinceridade e humildade. Ele reconheceu diante de Deus que eles não tinham forças para enfrentar os inimigos, e eles então se prostraram diante do Senhor para pedir socorro. Todo o povo se reuniu para jejuar e para clamar ao Senhor. Agora veja, meu amado irmão, é interessante porque nos dias de crise, o povo de Deus se volta para Deus de todo o coração. O exército está chegando, a gente não consegue vencer. Para o que estiver fazendo, para clamar ao Senhor. Queridos irmãos, dificilmente, quando está tudo bem, a gente para a nossa correria do dia a dia para fazer um jejum, para ter um tempo de oração. Quando está tudo bem, irmãos, as reuniões de oração ficam vazias. Mas quando a crise aperta, eu não estou falando somente de nós, eu estou falando do povo de Deus, é assim. É isso que a gente enxerga na Bíblia. Quando a crise aperta, aí sim nós corremos para Deus, nós nos humilhamos diante de Deus, e nós buscamos a Deus com jejuns e com o coração quebrantado. Agora deixa eu dizer algo interessante para você. É exatamente quando nós nos humilhamos diante de Deus, é que nós entendemos a verdadeira essência da oração. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, irmãos, nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos a nossa fragilidade, assim nós somos impulsionados a orar e a buscar a Deus de todo o coração, porque quando reconhecemos que somos fracos, a gente não quer depender da nossa força, mas nós queremos depender dos recursos ilimitados do Criador dos céus e da terra. É por isso que nos prostramos
diante de Deus. Quando a gente faz isso, a gente diz para Deus: Senhor, em nós nada temos, nós não temos condições, nós dependemos do Senhor, não há esperança para nós, se o Senhor não agir em nosso meio. E é aí, irmãos, que grandes coisas acontecem para a glória de Deus. Entenda uma coisa: as maiores experiências com Deus acontecem não nos dias de alegria, de festa, quando está tudo bem, mas as maiores experiências com Deus acontecem nos dias amargos da aflição, da angústia, do medo e do desespero, porque nesses dias nós de fato e de verdade colocamos a boca no pó e nos humilhamos diante do Senhor. Deixa eu dizer algo para você: a oração é a arma mais eficaz que nós temos à nossa disposição. As maiores batalhas que nós enfrentamos, nós não vencemos com a força dos nossos braços, mas as maiores batalhas da vida são vencidas com os joelhos no chão, com o quarto trancado, diante do Senhor, buscando a Deus em oração. Alguém disse com sabedoria: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, quem trabalha, irmãos? Deus trabalha. Precisamos, portanto, nos humilhar, orar, buscar a Deus de todo o nosso coração, crendo, queridos irmãos, que verdadeiramente o nosso socorro vem do Senhor. É isso que o povo de Deus está fazendo aqui nesse momento. Agora veja, a partir do versículo 5 está registrado aqui a oração que Josafá fez diante de Deus e diante da nação. E é uma oração muito bonita, e é uma oração que tem muito a nos ensinar. Veja comigo o versículo 6 até o versículo 7, a oração de Josafá. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Querido irmão, veja que interessante o que está acontecendo aqui. Josafá, ele está lembrando Deus das suas promessas. A oração de Josafá aqui está baseada na palavra de Deus, está baseada nas promessas de Deus. Ele começa dizendo: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Senhor domina sobre todas as nações, sobre todos os reinos, não há quem possa te resistir. Ele começa adorando, exaltando o nome do Senhor, e aí ele diz assim: não foi o Senhor quem nos deu essa terra? Não foi o Senhor que prometeu para Abraão que essa terra seria nossa para sempre? É isso que ele está dizendo. Aí veja o versículo 8, e de fato, aquela terra foi dada por Deus à nação de Israel. Veja o versículo 8 e 9. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá. Olha o que Josafá está lembrando para Deus nessa oração. Se você voltar às páginas da sua Bíblia, não precisa voltar agora,
mas faça isso depois com calma. No capítulo 6, aí de 2 Crônicas, você vai ver Salomão orando, também uma oração bonita de Salomão, quando Salomão estava consagrando o templo. E resumindo, Salomão nessa oração disse para Deus assim: Senhor, se o seu povo pecar contra ti, e vier o castigo, a espada, a fome, a escassez, mas se o seu povo se arrepender dos seus pecados, e vier nesse templo, e clamar ao Senhor, o Senhor vai perdoar. Aí no capítulo 7, o famoso 2 Crônicas 7,14, Deus responde para Salomão: sim, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar o meu povo, e eu vou sarar a sua terra. Querido irmão, aqui no versículo 9, Josafá está lembrando Deus, que ele havia feito essa promessa. É claro que Deus não se esqueceu, mas Deus gosta de ouvir, ele está argumentando com Deus. Deus, o Senhor não prometeu para nós, o Senhor não nos deu essa terra, o Senhor não prometeu que se a gente se prostrar diante do Senhor, o Senhor iria nos perdoar e nos livrar dos nossos inimigos. E assim ele continua a sua oração, e no versículo 10 e no versículo 11 ele diz assim: o Senhor prometeu isso tudo para nós, e agora os nossos inimigos se aproximam, e eles vão nos expulsar da terra que o Senhor prometeu para nós por toda a eternidade. E aí finalmente ele chega no versículo 12 e diz: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Diante de tudo isso que o Senhor já nos prometeu, o Senhor vai permitir que eles vençam essa batalha e nos expulsem dessa terra, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Veja que Judá não tinha aqui um plano de defesa, porque humanamente falando não havia nada que pudesse ser feito, somente uma intervenção divina salvaria Judá naquele momento. E querido irmão, pensa aí na sua vida, quantas e quantas vezes nós nos deparamos em situações assim também, que a gente não sabe o que fazer. Mas grava no seu coração, mesmo quando não sabemos o que fazer, sabemos para onde olhar. Os nossos olhos estão postos no Deus poderoso, no Deus que intervém. De maneira, querido irmão, que você pode até dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas diga para Ele também: porém os meus olhos se voltam para Ti. Você pode até dizer para Deus: Senhor, eu estou desesperado, mas diga para Ele: porém os meus olhos se voltam para Ti. A minha alma está angustiada, Senhor, mas os meus olhos se voltam para Ti. Eu não consigo ver uma saída para essa crise financeira, mas os meus olhos se voltam para Ti. Eu não consigo resolver esse conflito, mas os meus olhos se voltam para Ti. Eu não consigo dormir por conta da ansiedade, mas os meus olhos se voltam para Ti. Às vezes eu tenho vontade de largar tudo, mas os meus olhos se voltam para Ti. Meu amado irmão, entenda isso no seu coração. Você não precisa o tempo todo saber o que fazer, mas você precisa saber para onde olhar. Olhe para o Criador dos céus e da terra e busque o auxílio de Deus com todo o seu coração, com a expectativa viva de que Ele é poderoso para responder e nos surpreender e fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Lembre-se disso. Às vezes a gente até se sente culpado: eu não sei o que fazer. Você não precisa saber o tempo todo o que fazer, mas você precisa saber o tempo todo para quem olhar. Olhe para Deus, porque Deus sabe exatamente o que fazer. Volte-se para o Senhor
com humildade, com oração, buscando a Deus de todo o coração. Mas em segundo lugar, confie na palavra e nas promessas de Deus. Querido irmão, perceba que Deus falou à nação em resposta à oração de Josafá. O versículo 13 diz que estava todo mundo reunido, inclusive mulheres e crianças. Josafá estava orando e Deus então respondeu a oração. Veja o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Querido irmão, por que o texto não é mais objetivo? Por que o texto não diz para nós, olha, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel? Mas tem que dizer, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Talvez seja para lembrar o seu povo e nos lembrar da fidelidade de Deus. Querido irmão, é Deus dizendo o seguinte, olha, eu fui com o seu tataravô, eu fui com o seu bisavô, com o seu avô, com o seu pai, eu sou fiel com você e eu serei fiel à sua descendência por toda a eternidade. Queridos irmãos, isso aqui nos mostra que a fidelidade de Deus, ela passa de geração em geração. Isso aqui nos mostra que Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Isso aqui nos lembra a verdade de que o nosso Deus é um Deus que cuidou do seu povo no passado, é um Deus que continua cuidando do seu povo, e é um Deus que há de cuidar do seu povo até a consumação dos séculos, e isso enche o nosso coração de consolo. Mas o que Deus falou por intermédio ali de Jaziel? Veja o versículo 15, e disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Meu amado irmão, algumas lutas, Deus nos capacita para lutar, mas existem batalhas que pertencem ao Senhor, e essa batalha aqui era grande demais para Josafá, era grande demais para Judá, e a palavra de Deus para o seu povo foi a seguinte: não tenham medo, não fiquem assustados diante dessa multidão, porque vocês não vão lutar essa batalha pertence a Deus, Deus irá lutar, já está tudo resolvido, fiquem tranquilos, foi a palavra do Senhor. Veja aí, versículo 16 e 17, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Querido irmão, a palavra é, vocês não vão lutar, mas vocês precisam sair do lugar e ir ao encontro dos inimigos. Vocês precisam tomar posição, vão ao encontro, tomem posição, mas não lutem. Chega lá, toma posição, e ele marcou até o lugar, no vale, explicou como eles chegariam lá. Tome posição e fiquem parados, observando a vitória que o Senhor os dará. Essa é a palavra de Deus. Não tenham medo, ó Judá, ó Jerusalém, levantem-se, saiam para enfrentá-los, tomem posição, e o Senhor estará com vocês.
diante da palavra de Deus, o que o rei Josafá fez? Ele confiou na palavra de Deus. Ele confiou na promessa de Deus. Não tenham medo, não fiquem assustados com essa multidão, com esse problema que está diante de vocês. Essa batalha vocês não vão ter que lutar. Confiem em mim, levantem-se, tomem posição. Josafá confiou nessa palavra. Lembra que na sua oração, ele já havia falado das promessas de Deus e de como Deus cumpriu as suas promessas. Josafá tem a convicção de que Deus, mais uma vez, seria fiel às suas palavras, às suas promessas. Então veja o versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Veja, depois da palavra do Senhor, eles se prostraram em adoração e gratidão a Deus pelo livramento. Agora perceba, o livramento já aconteceu aqui, irmão? Sim ou não? Vamos lá, o livramento aqui já aconteceu? Deus já disse que iria acontecer, e eles estão louvando a Deus como se já tivesse acontecido. Perceba, não há nenhuma dúvida em Judá de que Deus os livraria. Por quê? Porque a promessa de Deus é a mesma coisa que o fato já concretizado. Querido irmão, você precisa confiar e crer na palavra de Deus. E deixa eu lembrar você de algumas coisas que Deus prometeu e que você precisa crer no seu coração. A palavra de Deus diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. A palavra de Deus nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A palavra de Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. A palavra de Deus nos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus irmãos, eu poderia gastar um tempo aqui falando sobre as promessas de Deus de cuidado e de proteção, e pensando também que as maiores promessas de Deus são aquelas em Cristo Jesus, de perdão e salvação. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A palavra de Deus nos diz: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas aquele que crê no Senhor Jesus, ele viverá eternamente. A palavra de Deus diz: aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. A palavra de Deus nos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Meus irmãos, são muitas as promessas da palavra de Deus. Creia na palavra de Deus e na promessa de Deus. Volte seus olhos aí para o versículo 20. O texto diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Veja o que está acontecendo aqui. No outro dia pela manhã, eles se levantaram para fazer o que Deus mandou: ir ao encontro dos inimigos, tomar posição diante dos inimigos. E lembrem-se,
O inimigo estava em maior número, era muito mais poderoso, e eles sabiam que não poderiam vencer essa batalha, mas eles precisavam encarar conforme o Senhor determinou, eles precisavam tomar posição diante do inimigo. E quando amanheceu o dia, eles se levantaram, e o rei Josafá se levantou diante do povo e disse: creiam no Senhor, e vocês estarão seguros. Creiam nas promessas de Deus, e vocês irão prosperar. Foi essa a palavra do rei para o povo diante daquela crise que era impossível. Creiam no Senhor e vocês estarão seguros. Creiam nas promessas de Deus que vocês serão bem-sucedidos nessa empreitada. Meu amado irmão, creia, não tenha medo, levante-se, encare, tome posição diante dos problemas e confie no Senhor Jesus, que Ele há de cuidar de todas as coisas. Mas o texto continua. Em terceiro lugar, nós aprendemos algo muito precioso. Use o louvor como arma de guerra. Veja o versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Perceba que tudo que Judá deveria fazer era louvar ao Senhor. Os cantores aqui foram à frente do exército, e o texto diz que eles cantavam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Querido irmão, normalmente a gente louva a Deus depois que o problema já está resolvido, depois que Deus nos dá o livramento, e aí nós cantamos: rendei graças ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre, louvado seja o nosso Deus. Mas nesse caso aqui, o problema ainda não está resolvido, eles estão a caminho, o exército está marchando para encontrar com o inimigo muito mais poderoso. Nós aprendemos aqui, portanto, que devemos louvar, não somente depois que o problema está resolvido, mas nós precisamos louvar para que o problema seja resolvido. Precisamos, queridos irmãos, diante das circunstâncias adversas, cantar a Deus palavras de confiança, músicas que vão encher o nosso peito de coragem, de esperança no Deus que tudo pode realizar. Precisamos louvar a Deus diante do problema e agradecer a Deus, mesmo que o problema ainda não tenha sido resolvido, mesmo que a vitória ainda não tenha chegado, porque nós sabemos que ela vai chegar, não porque nós somos bons, mas porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Por isso precisamos cantar, porque quando louvamos a Deus, nosso coração se enche de coragem, de esperança e da força que nós precisamos para enfrentar as batalhas. Tem uma música do Salomão do reggae que diz assim: pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens eu sei que Ele está. Em alguns dias o tempo está fechado, tem muita neblina, e a gente não consegue ver o brilho do sol, porque as nuvens estão tampando, mas nós sabemos de uma coisa: o sol está lá, continua brilhando do mesmo jeito, mas está tudo embaçado, o nevoeiro não deixa a gente ver a luz do sol. Em alguns momentos de crise, meus irmãos, a situação é tão difícil que nós não conseguimos ter esperança, nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. E aí, quando nesses momentos nós começamos a murmurar, a ficar com raiva de Deus, a reclamar da vida, cada vez mais a gente não consegue enxergar a esperança que há em Cristo Jesus. Mas quando nesses momentos você começa a cantar,
Você começa a louvar ao Senhor, querido irmão. Os louvores, as palavras que você pronuncia vão enchendo o seu coração de esperança, vão lembrando a sua mente do poder de Deus, do Deus que faz milagres, do Deus que criou todas as coisas, e é como se o louvor te levasse para além das nuvens e você conseguisse enxergar, portanto, o brilho do sol. E quando você louva, mesmo sem ter o problema resolvido, você consegue enxergar o poder de Deus, você consegue ter esperança no Deus que pode realizar o impossível. Mas quando você não faz isso, você vai ficando cada vez mais deprimido, você perde cada vez mais a esperança, e você não tem força para se levantar e para se posicionar diante do problema. Portanto, a orientação da palavra de Deus é: use o louvor como arma de guerra. Louve a Deus, cante louvores ao Senhor, para que o seu peito se encha de coragem e você consiga se posicionar diante dos problemas. Agora veja o que aconteceu enquanto eles louvavam ao Senhor, versículo 22 e 23. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Querido, você percebeu o que aconteceu aqui? Quando eles começaram a louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos de Judá. Ou seja, Deus ele causou aqui uma espécie de confusão irracional, uma espécie de pânico, que levou os soldados do exército inimigo a se voltarem uns contra os outros. Enquanto o povo de Deus estava caminhando e cantando louvores a Deus, houve um massacre mútuo no arraial do inimigo. Eles se destruíram. E aí veja o versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Lembra, Deus havia dado a direção: vocês vão subir o monte, e quando chegar no vale, vocês vão se encontrar com o exército inimigo. Quando eles chegaram e pensaram que iam encontrar com a multidão dos inimigos, só haviam corpos ali, ninguém sobreviveu. Versículo 25, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Querido irmão, os despojos são os bens dos inimigos. Quando alguém vencia uma batalha, eles saqueavam os despojos, ou seja, pegavam todos os bens que os inimigos deixaram ali e levavam para eles. E o texto diz para nós aqui que era riqueza em abundância, objetos preciosos, mais do que eles conseguiam levar. E era tanta coisa que precisou de 3 dias para eles conseguirem levar todos os despojos. Meu amado irmão, que bênção. Você consegue imaginar como que Deus transformou essa realidade? Era para ser, o povo de Deus ser dizimado naquela batalha, mas ali eles foram vitoriosos e ainda pegaram riquezas incontáveis e levaram para Judá e Jerusalém. Veja aí o versículo 26 em diante. Ao 4º dia, se ajuntaram, e aqui a gente já vai caminhar, presta bastante atenção, caminhar para o final, presta bastante atenção nesse finalzinho aqui do texto. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de quê, irmãos? De bênção, onde louvaram o Senhor,
Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve o que, irmãos? Paz, porque o Senhor Deus lhe dera repouso por todos os lados. Além dessa vitória toda, teve paz, porque todo mundo ficou sabendo que o Deus de Israel lutou, exterminou seus inimigos, e Deus deu paz para o seu povo. Isso sim é um final feliz. Como é precioso a gente perceber a forma como Deus conduz o seu povo. Mas eu quero destacar aqui um fato muito precioso para a gente encerrar. Eles colocaram o nome daquele vale de que mesmo, irmãos? Vale da Bênção, não tinha esse nome. Eles colocaram o nome de Vale da Bênção, e ali o texto diz que eles louvaram o Senhor. Lembre-se que era o lugar onde eles se encontrariam com um inimigo muito poderoso, e eles seriam ali derrotados, humanamente falando. A gente viu aqui que eles estavam com medo, eles não sabiam o que fazer, mas o Senhor Deus, Ele interveio de forma poderosa, e o vale do medo se tornou, portanto, o vale da alegria, se tornou o vale da vitória, se tornou o vale da prosperidade, se tornou o vale do louvor. Naquele lugar onde eles pensaram que seria o lugar da derrota, se tornou o lugar onde eles louvaram a Deus. Portanto, não há outro nome melhor que eles poderiam ter dado para esse vale, senão esse que eles deram, Vale de Bênção. O vale que trazia medo para o povo de Deus, agora tem outro nome, é um Vale de Bênção. Lembra do filme Fé para o Impossível? Aquela tragédia que aconteceu naquela família se tornou um vale de bênção. Aquela mulher foi plenamente restaurada, e hoje eles viajam o mundo inteiro, dando palestras e testemunhando o poder de Deus. Querido irmão, olha para mim, deixa eu dizer algo para você. Se você não se lembrar de nada que nós falamos aqui, lembre-se de uma coisa: aquilo que aflige o seu coração hoje, se tem alguma coisa trazendo aflição para o seu coração, angústia, lembre-se disso. Isso pode ser transformado. E amanhã, o que traz aflição para o seu coração, pode se tornar o vale da sua alegria, pode se tornar o vale da sua vitória, pode se tornar o vale de celebração e de louvor. Eu queria que você pensasse, o que tem trazido aflição e angústia para o seu coração? Talvez sejam os seus filhos, que hoje sejam motivo de preocupação e até lágrimas. Amanhã os seus filhos podem se tornar o maior motivo de alegria da vida de vocês. Deus é poderoso para fazer isso. Talvez seja o seu casamento, talvez hoje seja um campo de batalhas. Saiba que amanhã esse lugar, que hoje é um campo de batalha, pode se tornar um jardim de graça, um jardim de amor, de restauração, uma fonte de deleite, porque Deus é poderoso para fazer isso. Talvez seja a crise financeira que tenha tirado o seu sono, trazido ansiedade. Saiba que Deus pode transformar essa condição financeira em um testemunho da provisão de Deus na sua vida.
em um ambiente de abundância, para que Deus seja glorificado. Sabe por quê, querido irmão? Porque o nosso Deus, Ele ainda intervém. Como Ele fez no passado, Ele é poderoso para intervir e transformar qualquer realidade que nos cerca. Saia daqui com essa verdade cravada no seu coração. Deus, Ele é poderoso para transformar o deserto em mananciais. Ele é poderoso para transformar cinzas em coroa. Ele é poderoso para transformar o seu choro em dança. Ele é poderoso, querido irmão, para transformar uma noite escura em uma manhã de plena alegria. O seu Deus, Ele pode transformar uma tempestade, por mais forte que os ventos sejam, por maiores que sejam as ondas, Ele pode, ao som da tua voz, transformar essa tempestade em calmaria. Ele é poderoso para fazer isso. Ele transforma a cruz em ressurreição, em esperança. O seu Deus é poderoso para transformar a tragédia em testemunho do poder de Deus, a fraqueza em força e o impossível em realidade. Portanto, querido irmão, quando a crise for maior do que você, e você não souber o que fazer, o que eu vou fazer diante dessa situação? Lembre-se, você sabe para quem olhar. Olhe para Deus, clame a Deus. Ele é poderoso para transformar essa realidade. Eu quero orar por mim e por você nesse momento. Eu queria que você trouxesse à sua mente aquilo que tem trazido aflição para o seu coração.